Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação da palavra, a palavra de Deus. Hoje será pregado 3 temas: a blasfêmia contra o Espírito Santo, a proteção de Deus e não toqueis nos meus ungidos. Vamos à primeira pregação: a blasfêmia contra o Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 32. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 32. É o Senhor Jesus que nos conta. Aconteceu com ele. Trouxeram-lhe um possesso que era cego e mudo. Jesus o curou, e ele começou a falar e a enxergar. Toda a multidão se espantou e começou a dizer: não será este o filho de Davi? Os fariseus, ao ouvir isso, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino internamente dividido ficará destruído, e toda cidade ou família internamente dividida não se manterá. Por isso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido internamente. Como então poderá manter-se? E se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos o expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só depois poderá saquear a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando trouxeram um possesso, uma pessoa possuída por demônios, que era cego e mudo, Jesus curou, Jesus libertou, e ele começou a falar e a enxergar. Então, a multidão começou a falar: não será este o filho de Davi? Não será este o filho de Deus? Os fariseus, ao ouvir isso, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. Jesus expulsa os demônios pelo poder de Satanás, de Beelzebu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino internamente dividido ficará destruído, e toda cidade ou família internamente dividida não se manterá. Por isso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido internamente. Como então poderá manter-se? E se é pelo poder de Beelzebu que eu, Jesus, expulso demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles, os discípulos, eles mesmos serão vossos juízes. Eles vão julgar vocês. Se expulso
no entanto, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Se os discípulos expulsam os demônios em nome de Jesus, é porque chegou a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Jesus diz mais ainda, queridos irmãos, quem não está comigo é contra mim. Quem não está comigo é contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. E Jesus disse uma coisa muito séria, queridos irmãos. Por isso eu vos digo, diz o Senhor Jesus, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Assim diz o Senhor Jesus. Tomem cuidado com as palavras, porque vocês podem perder a salvação de Deus blasfemando contra o Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos e queridas irmãs, o segundo tema chama-se a proteção de Deus. A proteção de Deus. Livro de Josué, no capítulo 1, de versículo 1 a 9. Livro de Josué, no capítulo 1, de versículo 1 a 9, é um resumo. Deus falou a Josué. Falou o Senhor a Josué. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso. Sim, seja forte e muito corajoso. E cuida de agir segundo toda a lei que Moisés te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar do livro da lei. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, a proteção de Deus para aqueles que são de Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo, é semelhante a que Deus falou a Josué. Josué, quando sumiu o poço dele, depois de Moisés, ele tinha que levar o povo à terra prometida. E por onde ele passava, tinha nações, exércitos inimigos contra o povo de Israel. Jesus falou a Josué, o Senhor Deus falou a Josué, ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Ninguém. Assim como estive com Moisés, estarei também contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Sim, seja forte e muito corajoso. E cuida de agir segundo toda a lei de Deus, que foi escrita por Moisés. Não, Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não cesses de falar do livro da lei, das Sagradas Escrituras. Não cesse de falar.
Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, Josué. Não tenhas medo. Não te acovardes. Pois o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que vás. O Senhor Deus está com todos aqueles que têm a presença do Espírito Santo e que pregam a palavra de Deus. Não é para ter medo de pregar a palavra de Deus. Não é para ter medo. Seja forte e seja corajoso. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Pregue a verdadeira palavra de Deus, porque o Senhor está contigo, diz o Senhor. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos, chegamos ao último, terceiro tema de pregação de hoje. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos, diz a palavra. Livro dos Salmos 105, versículo 15. Salmos 105, versículo 15. Deus falou assim: não toqueis nos meus ungidos. Não façais mal aos meus profetas. Deus falou claro no livro de Salmos: não toqueis nos meus ungidos. Não façais mal aos meus profetas. Em 1 Crônicas, queridos irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 22, Deus falou assim: ninguém toque nos meus ungidos. Ninguém faça mal aos meus profetas. Vou repetir, queridos irmãos. Deus falou muito claro: ninguém toque nos meus ungidos. Quem são os ungidos de Deus? Aqueles que verdadeiramente receberam o Espírito Santo de Deus, que estão cheios da presença de Deus. Não toqueis nos meus ungidos. Ninguém faça mal aos meus profetas, porque sou eu que envio eles, sou eu que dou a palavra para eles pregarem, em cima da palavra de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. Ninguém toque nos meus ungidos, ninguém faça mal aos meus profetas, diz o Senhor Deus, queridos irmãos. Amém e aleluia, queridos irmãos.